12 de março de 2010, Osasco, São Paulo. Já era madrugada quando um dos quadrinistas mais importantes e populares do Brasil ficaria cara a cara com a morte. Glauco Vilas Boas ainda não sabia, mas ele teria que lutar pela sua vida e também pela vida de seu filho. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, desde que você venha comigo até o final daquelas histórias que você olha e fala: ai, meu Deus do céu, por que o destino não podia ter sido um pouco menos cruel? Ou ter atrasado o Raoni, o filho, 10 minutos. E tudo poderia ter sido diferente. História do Glauco, o cartunista Glauco, que vem de uma família de sobrenome mega importante, que é o Glauco Vilas Boas, dos sertanistas e tudo mais. E um gênio que junto com o Laerte e o Angeli, eles eram conhecidos como a Santa Trindade dos quadrinhos do Brasil. Eu gosto muito dos três amigos, era muito divertido. Tanto o Laerte quanto o Angeli, quanto o Glauco, eles tinham um humor ácido muito interessante. Eu sempre lia na Folha de São Paulo, ele era da Folha de São Paulo, o Laerte e o Angeli eram de outros também, às vezes estava na Folha, agora não lembro, mas era uma coisa muito legal, eu ia muito ao Riviera, que hoje tem, que é um bar aqui em São Paulo, mas na década de 90 era um bar bem do público de jornalismo e tal, e eu adorava, que às vezes eu via eles por ali. Então, assim, é muito triste a perda do Glauco. É daqueles talentos que você olha e fala, não é só uma triste morte num assassinato idiota que se foi a morte, foi também um pouco do que o Brasil poderia ser de melhor. A ausência do Glauco é com certeza uma falta para o país e para o mundo inteiro, porque ele era um grande artista. Esses artistas, quando partem, ainda mais dessa maneira tão absurda, inesperada e desnecessária, fica sempre a pergunta, qual seria o próximo quadrinho que ele ia fazer, né? Qual seria a próxima grande sacada que ele ia ter? Como que tudo acabaria dessa maneira que acabou, envolvendo... Essa é uma história que envolve loucura, religião, o bem, o bom, o mal interno, uma pessoa solta desnecessariamente, envolve muita coisa. E antes de continuarmos com esse triste momento, porque este crime do Glauco não envolve somente o Glauco, envolve o filho do Glauco e outras duas pessoas e mais uma outra pessoa. Envolve uma série de crimes. Esse Cadu, esse moço que tinha esquizofrenia, ele foi um criminoso em série, porque ele fez muita coisa, além do Glauco e do filho dele, que tem um futuro a ser falado daqui a pouco. Mas vamos falar também da coisa boa de agora, que é a Insider. Eu estou até aqui com essa camisa que eu adoro, essa daqui deles, que é a Future Form. É uma coisa muito legal, porque esse tecido, desta camisa especificamente, cai água, ela repele. Eu não vou fazer aqui agora, porque eu não vou sujar meu chão, né? Combinar. Mas, além de ser um design muito legal e tudo mais, eu adoro essa camisa. Eu pus ela porque esta é a grande semana, que não é nem Black Friday, é Black Week. Sejamos todos loucos pelo conforto da Insider, sejamos todos loucos pela Insider. É o tema que eles estão lançando, eu gostei. Louco é você de não usar. E aproveita porque do dia 24/11 de 2024 até 28/11 de 2024 também, claro, porque é uma semana, não é um ano. Podia ser, né, o Insider? Vamos lançar aí o Black Year. E eu vim até de camisa preta para marcar esse momento Black bom, que é o site inteiro vai estar com frete grátis, com um monte de desconto. Usa o BetoF, que aí vai juntar, vai fazer, pode chegar a 40% de desconto de tudo. Aproveita as t-shirts, gola U, aquela gola U, gola V, tem as underwears que estão fantásticas também, que estão com... E tem uns pacotes legais. Dá uma olhada, porque você consegue juntar muita coisa. Eu gosto demais das tech t-shirts, eu gosto de todas as cores, mas hoje eu vim de camisa porque eu achei muito mais chique hoje, para falar da Black Week, que é muito legal. Aproveita porque vale muito a pena de verdade. Eu peço só uma coisa para Insider, por favor, cores, mais. Tem essa preta, tem a branca, tem uma que é meio bege para amarronzado. Vamos fazer uma verde musgo, vamos fazer uma azul, né? Um azul petróleo, assim, eu gosto de cores. Uma vinho, olha, pedi uma vinho. Faz todas as cores, Insider, por favor, com o meu coração. Faz uma rosa legal também.
bom, faz uma vermelha pro ano novo. Tô pedindo porque é realmente um caimento que eu gosto muito. Usa lá Beto F que a gente segue o momento. Vou ter que pegar meu óculos. Então, já voltei, já tô aqui. É o seguinte, Glauco Vilas Boas, ele nasceu em 1957 e o crime acontece no dia 12 de março de 2010. Ele tinha apenas 53 anos de idade. O Glauco, ele era, além de um grande cartunista, de um grande comunicador, ele também funda, em 1997, ele, só para se colocar geograficamente, ele compra uma chácara na Grande São Paulo, ali em Osasco, na região de Osasco, onde, em 1997, ele funda uma igreja, que é a Igreja Céu de Maria. Era muito interessante porque ele tinha o bem para fazer. Ele se utilizava, inclusive, da igreja, que parece que está aberta até os dias de hoje e que se mantenha, porque o legado do Glauco não pode ser morto em função de uma pessoa tão, assim, banal como esse Cadu, tudo que ele fez. Mas o Glauco, ele usava, inclusive, a própria formatação da igreja dele para ajudar pessoas addicted, viciadas em alcoólatras, viciadas em drogas. Ele fazia o bem mesmo através da igreja. Através da palavra de Deus dele, do nosso, de quem quer que seja, se você acredita ou não acredita, é uma outra história. Mas ele tem o desejo de fazer o bem para o outro. E ali dentro da chácara dele, inclusive a própria família dele se organizava também em ajudar, em fazer parte dessa igreja. É uma igreja que, segundo o que eu conversei com pessoas que entendem muito bem de religião, é uma igreja que envolvia, ou envolve ainda, tem uma parte assim católica, evangélica e urbana. Ele faz quase um ecumênico em cima da palavra do bem daquela maneira. E com um detalhe, ele se utilizava nesse momento, no momento que você tem, vamos pegar a igreja católica, que pode ser mais fácil de ser entendido. Tem um momento na igreja católica que você tem a consagração, você tem a hóstia. E você tem, né, quem crê, quem é da religião, vai lá e comunga e tudo mais. Dentro dessa igreja do Céu de Maria, que o Glauco fez, ele tinha a ayahuasca. Gente, não é o santo daime. Mas Beto é a mesma coisa, não vou tentar explicar. Porque eu conversei, inclusive, desse caso aqui, eu conversei com o delegado, eu conversei com investigadores, eu conversei com o Dr. Guido Palomba, e eu conversei com eu esqueci o nome agora, peço desculpas, mas com um grande filósofo, ele é da PUC de São Paulo, e ele é um super entendedor de religiões, e ele me explicou, e desde que ele me contou isso lá atrás, faz uns 14 anos, que eu gosto de aprender, quando eu aprendo eu gravo, ele me explicou, e eu vou tentar te explicar aqui, por que no Glauco não é o santo daime, mas sim a ayahuasca. Tudo é mesmo chá? É o mesmo chá, mas é a mesma coisa que eu falar para você, que a hóstia é um pedaço de farinha com água, então todo mundo que usar em qualquer lugar é hóstia. Não, hóstia é dentro da igreja católica, porque foi consagrada e existe toda uma preparação para o uso desse momento. É um momento espiritual, um momento de simbolisticamente falando, se existe essa palavra enorme, é o momento ápice de uma missa. Você não chega e toma, vontade de tomar uma hóstia agora. Ou então você reúne seus amigos e fala assim, vamos fazer uma noite de hóstia? Você não faz isso, até porque você nem poderia chamar de hóstia nesse caso, porque ela não foi consagrada. No caso, o Santo Daime é uma religião que vem dos anos 20, que envolve toda a parte dos seringueiros com os índios, os índios. É índio, não é, gente? É que eu não sei mais o que eu falo. Os indígenas. Os povos originários, peço desculpas, é que eu falava índio, peço mil perdões. Então o Santo Daime, como religião, foi construída como tal, lá na década de 20, no Acre, envolvendo seringueiros e os povos originários da terra, ou os indígenas. Gente, sabe o que acontece hoje em dia? Muda tanto que eu me perco às vezes no raciocínio tentando não fazer ninguém chateado. Então, peço desculpas, tá? Então, naquele momento, que se envolve com uma série de elementos daquela área, se constrói o Santo Daime. Que dentro do que parece que agora eu não lembro qual, mas eu acho que é a Nossa Senhora da Conceição, que teria descido para alguém e contado como fazer a preparação do uso da ayahuasca para ser o Santo Daime. Por isso que é o Daime, ela te dá, essa santa dá a instrução, dá a forma. E para você tomar o Santo Daime, dentro do Santo Daime,
Tem toda uma preparação. Você não pode chegar, reunir amigos em torno de uma mesa, vamos tomar um chá aí. Não é assim. O Santo Daime é uma outra religião. Por isso que não pode se dizer que o Glauco se utilizava do Santo Daime. O Glauco usava a ayahuasca, que é o chá do Santo Daime, mas não é o Santo Daime. Deu para entender? Eu resolvi explicar um pouco isso, que desde que eu entendi, eu gostei, e eu acho importante a gente aprender e saber. E eu acho que saber é informação que a gente divide, e eu gosto de dividir tudo com vocês. Então, entendeu? Então, o Santo Daime é uma outra religião que usa a ayahuasca, assim como a religião, a igreja fundada pelo Glauco também se utilizava da ayahuasca no momento de também consagração deles, mas não é o Santo Daime. Então vocês não vão me ver falando aqui que o Glauco dava o Santo Daime, que o Cadu tomava Santo Daime. Vocês vão me ouvir falando aqui da ayahuasca, que é uma base, basicamente, se não me engano, de cipó e uma outra coisa, uma outra erva, que tem umas preparações, então é uma preparação mais complicada. E, inclusive, é apontado por algumas pessoas o quão é ou não é alucinógeno a ayahuasca no seguinte sentido: as pessoas, quando voltam e retornam de uma viagem que fazem astral, elas falam de uma experiência de quase morte. Quando você está numa doença que realmente te tira, numa doença não, desculpa, numa droga que te tira, você não tem tantas informações na volta. Tem uma pergunta que se fala, que eu vi alguns grandes inteligentes, pessoas sabedoras e com diplomadas para tal debaterem, é o quanto que a ayahuasca ela é realmente delirante, ou ela é apenas uma forma da pessoa fazer uma viagem, mas com consciência. E consciência é uma palavra-chave neste crime. Então o Glauco estava ali, vivendo sua vida, em paz com a sua família, com o seu filho Raoni já fazendo 25 anos, estudando e tudo mais, com os seus outros filhos, consagrando a sua felicidade em torno da igreja, que ele foi tão cara que já ia fazer quase 20 anos, se ele vivo estivesse em 2017, de fundação e de existência, ajudando muitas pessoas. 2 anos antes, em 2010, tudo acontece. Lá para 2008, chega lá na chácara um moço chamado Carlos Eduardo, peguei o nome inteiro, Carlos Eduardo Stundfeld Nunes. Obrigado, o Aru foi fechar a porta que está fazendo barulho. Carlos Eduardo Stundfeld Nunes, que é o Cadu, é um moço de classe média alta da cidade de São Paulo, morador do Alto de Pinheiros. Ou de Pinheiros, mas no bairro bem... Hoje é o metro quadrado mais caro de São Paulo, está batendo lá Pinheiros e Itaim, estão disputando ali com Vila Nova Conceição. Pinheiros hoje tem uns apartamentos de 20 metros quadrados que custa o Palácio de Versailles, né? Uma coisa louca. Bom, mas estava lá. Então o Cadu vem dessa região muito rica da cidade de São Paulo, de uma família que eu não vou aqui entrar muito a fundo no que eles são, como eles são, porque eu acho que a família não tem... A família estava em luta para que o filho fosse tratado, né? Já fiz até o caso da Amy Winehouse. É muito complexo você também... conseguir a ferro e fogo que o seu ente querido se trate. O Cadu, ele era um jovem de 24, 25 anos. Quando ele chega lá no Glauco, ele tem uns 22. Ele vai cair nessa igreja do Glauco por conta de uma menina, e o Cadu era bonitão, além de tudo. Então, assim, que facilitava algumas outras coisas. O Cadu, ele se apaixonou por uma garota que era frequentadora da igreja do Glauco. É assim que ele chega até lá. O Cadu tem, isso em 2008, o Cadu tem um componente importante. Ele é um esquizofrênico paranoide. Na formação, já numa idade onde isso estava ficando cada vez mais... o abre-alas da vida dele. A mãe do Cadu é esquizofrênica com tratamento. E eles estavam fazendo com que o filho começasse a se relacionar com o universo da esquizofrenia paranoide, que é uma esquizofrenia, como o Dr. Guido me explicou muito bem sempre, que é uma esquizofrenia que ela tem a perseguição como elemento forte, a pessoa se sente perseguida. Então é uma esquizofrenia mais potente, mais angustiante para quem a tem, para o doente e para o entorno. O Cadu, ele tinha começado lá, parece que ele tinha começado o tratamento, mas não estava se adequando tão bem. Os remédios são complicados, a doutora Rosângela já explicou muitas vezes, porque te deixa um menino jovem, bonito,
sexualmente querendo viver a vida, esses remédios, eles te tiram a libido, tem uma série de coisas. É difícil, o tratamento é muito complexo, muito complicado. Ainda mais que ele estava ainda começando. Com essa garota, com essa paixão dele, ele cai lá na igreja do Glauco. Assim como tem no Santo Daime, parece que também tinha na igreja do Glauco, onde a pessoa, antes de tomar a ayahuasca, antes de tomar esse chá, que é um chá alucinógeno, ele faz... Sabe quando você vai na academia hoje em dia, que você fala que você tem que preencher um monte de coisa? Você tem problema de coração? Não. Você se autodeclara que está tudo ok com você? Dentro dessas religiões que se utilizam de algo... Ah, mas na igreja católica não tem o seja, mas na igreja católica a hóstia não é alucinógena. Ela não vai mexer com nada com você, não sei espiritualmente, tal, mas ela não é uma droga, né? No caso da ayahuasca, tanto que tem psiquiatras que pedem para que a ayahuasca seja colocada no rol de drogas do Brasil. Como é cocaína, entendeu? E não como um chá utilizado em... Aí não é uma discussão minha, só estou te contando que existe esse debate. Se vai para frente, eu não sei, nós vamos seguindo, nós vamos descobrir. Mas, no caso ali, as pessoas se autodeclaram que não tem problema para tomar o chá. O Cadu, em si, ele já estava vindo com essas coisas da esquizofrenia, com a família, com a mãe dele com esquizofrenia. E ele toma esse chá. A família relata, inclusive, que ele chegava mais nervoso, mais angustiado, mais energético, porque ele estava num processo, por conta do chá, de entrar em contato muito forte com os seus demônios internos. E tem um ponto forte, ele também fumava maconha. Ai, Beto, eu não estou falando nada. É que uma pessoa esquizofrênica não pode beber, não pode se drogar de droga nenhuma, gente. Até remédio para tomar, tem que saber se não vai dar contraposição com o remédio que ele tem que tomar para o tratamento. É uma coisa muito complexa, muito séria, muito costurada. Não se deve ter nenhum gatilho para aumentar a sua própria produção de angústia interna. Então, ele fumava maconha também. Então, ele já estava com componentes perigosos para um rapaz muito jovem, muito forte, com muito inteligente, porque ele já estava tentando... Ele não formou em nenhuma, mas ele já estava na terceira faculdade. Então, ele tem as suas... Ele foi bem formado nas escolas e tudo mais. E a família já estava se preocupando, a família estava pedindo, por favor, para que ele se tratasse. Coisa que ele até ouve, porque eu acho que ele se separa da namorada, aí ele fica 1 ano, mais ou menos, longe da igreja do Glauco, e ele retorna em janeiro de 2010, no ano que tudo vai acontecer. É lógico que eu gostaria de perguntar para quem sabe por que ele sai e por que ele volta, o que faz ele procurar de novo o Glauco. Segundo o delegado do caso com quem eu conversei já faz um bom tempo, ele me apontou coisas interessantes. O Cadu, ele queria fazer parte mais forte dentro da igreja do Glauco. Ele tinha no Glauco uma projeção muito forte do que ser, de como ser. Claro, o Glauco é um artista, o cara ele era o líder religioso daquele local, ele era o centro. E ele queria fazer mais parte ali junto, e eles mesmos davam porque o Cadu devia ser uma pessoa muito elétrica, então eles deviam dar, calma, Cadu, fica na boa, tal, não sei o que. O Cadu... Vamos lembrar que a esquizofrenia é paranoide, conforme nós já aprendemos aqui com Beatriz, Barbosa, com a Rosângela, Carlos, com o e tal. A esquizofrenia paranoide tem um componente importante que a pessoa se sente em perseguição. E por conta de ela estar em perseguição, ser perseguido, ela começa a perseguir o outro. Porque eu acho que o Aru está me perseguindo, então eu começo a ver por onde que ele está me perseguindo. Então eu começo a perseguir ele para ele não perceber que eu já saquei que ele está... Sempre percebe. É uma dominação da paranoia, por isso que é paranoide. A pessoa ela é delirantemente paranoica e ela está o tempo inteiro numa sensação de síndrome de perseguição. E o Cadu, ele tinha tido uma realização dele, por conta da ayahuasca, por conta da maconha, por conta da própria doença não tratada, que ele era um Messias e que ele conversava com Deus. E que Deus havia trazido para ele uma ordem mundial. Essa é a motivação da morte e de todos os crimes pelos quais o Cadu vai passar, tirando quando já chegar em Goiânia. Ele tinha na cabeça dele que Deus disse para ele o seguinte: Cadu, você precisa fazer com que o seu irmão de Cadu, acredite que ele é Jesus, porque ele é Jesus. Deus falou para Cadu que o irmão dele é Jesus. É óbvio que ele já deve ter dito isso dentro da casa dele,
tiraram sarro da cara dele e falaram, ai, para com bobagem, sou Jesus, coisa nenhuma, que é natural, não tem problema nenhum. E ele chega a falar, ele fala isso pro Glauco, e o tal do contato com quem ele estava tendo, diz que o Glauco tem que convencer o irmão do Cadu de que ele é Jesus, senão, sei lá, o mundo vai explodir. Ele tinha um objetivo, ele tinha um porquê, ele tinha uma motivação delirante, louca, absurda, mas ele tinha, não é uma... A motivação do crime dele não é pegar a Suzane, não é por causa da herança. Ele não tinha nada de palpável na motivação, mas ela existia, porque a sua forma de ser coexiste com ele o tempo inteiro. Então ele estava numa missão mundial. Você percebe? Ele estava salvando nós todos, e que o Glauco teria que falar. E ele deve ter andado com essa história há muito tempo e tal, até que o Cadu começa a se sentir rejeitado por conta, eu acho que, de ele querer subir na igreja aí, não ia dar mesmo, fora que ele estava meses lá. E, além de tudo, ele estava com a arrogância dos jovens também que querem já ser presidente, né? Assim, tem tempo, gente, o tempo exige tudo. Vamos aceitar o tempo. E o Cadu também tinha a forma de eu tenho uma missão a ser cumprida, porque essa voz me diz isso. O Glauco, então, segue com ele, fala, ok, estamos indo. E aqui que eu falo que o acaso podia ter sido menos cruel. Filho do Glauco, o Raoni, está chegando, e o filho do Glauco tinha 25 anos, estava voltando da faculdade, participava com o pai da igreja, eles eram, parece que uma família muito unida, muito feliz, juntos, muita amizade entre pais e filhos. O filho do Glauco está chegando da faculdade junto com a namorada e com um amigo. Quando ele chega, ele vê a cena do seguinte, o Cadu com um revólver, uma pistola, vai passar o helicóptero. Pra que esse helicóptero? O Glauco, então, está saindo com... O Cadu está saindo com o Glauco com uma pistola na mão. Acho que a mulher e as outras pessoas estão meio atrás. O filho do Raoni, o filho do Glauco, o Raoni, sai e vai em direção e fala, o que está acontecendo aqui? E entra começa a discutir com o Glauco. O Glauco dá um primeiro disparo no Glauco. O Cadu dá um primeiro disparo no Glauco. O Raoni, então, voa para cima do Glauco. Meu Deus, estou confundindo todos os nomes, desculpa, que é muito parecido. Então, o Cadu dá o primeiro disparo no Glauco. O Raoni voa para cima do Cadu. O Cadu, então, dispara no Raoni. O Glauco vai para cima do Cadu para salvar o filho. E ele leva os disparos também. No total foram 8 disparos. 4 no pai e 4 no filho. Nesse momento que tem os disparos, vai passar de novo o helicóptero, gente. O que é isso? Teve algum assalto aqui, Pelejão? O que está tendo tanto helicóptero, Sara? Ai, ai, ai. Bom, quando tem essas mortes, esses confrontos com tiro, o amigo do Glauco dá no pé. Gente, eu confundi de novo. O amigo do Cadu dá no pé. Aquele amigo que ele rendeu para chegar até a casa do Glauco. Ele pega esse amigo do Cadu, ele sai, porque ele era um refém, ele sai correndo, pega o carro dele e voa. Quem consegue ajudar muito a polícia e a explicar muito bem tudo o que aconteceu foi a filha do Glauco, porque ela, lembra que ela estava chegando e encontra com o Cadu e com o amigo dele rendido lá na porta da chácara? Ela grava as primeiras letras da placa do carro e grava qual seria o carro. Esse cara vai embora correndo, ele some. O Cadu foge para a mata. E ali se constrói uma situação. A polícia chega pela primeira vez falando, olha, teve um homicídio duplo e tal. Quando eles chegam lá, até tem gente que fala que foi uma tentativa de roubo, uma tentativa de sequestro, e fica meio no ar. Tanto saiu muito a época que o Glauco e o filho teriam sido mortos por conta de uma tentativa de sequestro, relâmpago, dentro da casa, que não deu certo, e não tinha sido nada disso. Não sei por que inventaram isso, sei lá, para não descobrirem, não é possível. Quem vai elucidar tudo é a filha do Glauco. Ela conta para a polícia, fala do Cadu, dá as letras da placa, porque até então não sabia se ele tinha um compasso ou não, porque a própria menina não sabia quem era aquele cara. A polícia faz um desenho muito inteligente com as letras e com as características do carro, que era um Gol 1.6 cinza. Ela cruza pelo sistema todo,
e tinha uns 500 carros daquele tipo com aquelas placas possíveis. Aí eles acham uma placa de um Gol daquelas características de um morador em Pinheiros. Eles falam, deve ser amigo, porque é onde o Cadu mora, eles vão para lá e é o cara. O cara explica, olha, eu tava indo pra polícia. Eu não fazia ideia, eu estava super assustado e o cara é retirado, não tem nada a ver com isso. Ele também é um dos crimes que o Cadu teria que ter respondido, não respondeu e... Ai, minha mãe de Deus, Brasil. Aí o que acontece? O Cadu, então, vai para a mata. O que ele faz? Ele liga primeiro para 190. E ele fala para a telefonista do 90, oi, eu sou o Cadu, eu matei o cartunista Glauco. A pessoa que atendeu falou assim, boa tarde, meu nome é Tereza São Joaquina da Conceição e eu sou filha de Jesus. E desligou o telefone. Não entendi. Ela não acreditou que o Cadu estivesse se ligando para ela e falou assim, venha me prender. O Cadu, então, liga para a mulher do Glauco, que desliga na cara dele. Então, a polícia tinha, com as herbes, mais ou menos, mas é uma área, muita mata ali na Via Anhanguera, uma coisa assim, com muita mata onde ele estava e não conseguisse chegar nele. O Cadu, de posse da informação de que ele estava tentando se entregar e ninguém prendia ele, a voz dispara e fala assim, filho, o destino é Deus, vamos embora, vamos para o Paraguai. Ele resolve que ele tem que fugir. Ele continua no crime. Ele consegue pegar um ônibus, ele consegue ir até um local em São Paulo, ele rouba um carro, tipo um Ka, um Fiesta da Ford, pega esse carro e vai em direção ao Paraguai. Começa a fuga de Cadu. Ele já matou o Glauco, já matou o filho do Glauco, Raoni, ele machucou a mulher do Glauco, ele rendeu, ele sequestrou o amigo, ele rendeu a filha do Glauco, ele está em fuga, ele rouba um carro, vai para o Paraguai, a PRF intercepta ele fura bloqueio, sai atirando em tudo que é gente. Não, antes disso, ela está indo, um carro da PRF para ele não para, ele sai atirando esse carro do PRF, que fica para trás, eles fazem um bloqueio, ele fura o bloqueio, atira em tudo que é gente. Um policial vai atirar uma bala de borracha, ele leva uma tirada nele, o policial é alvejado, ele atravessa para o Paraguai, ele chega no Paraguai e quem pega ele é a Polícia Marítima do Paraguai. Sim, gente, no Paraguai tem a Polícia Marítima por causa de Foz do Iguaçu. Não tem mar no Paraguai, óbvio que não, mas tem água. Por isso, sei lá, devia se chamar a Polícia Aguística do Paraguai, não faço ideia, mas chama Polícia Marítima do Paraguai. A Polícia Marítima do Paraguai prende o Glauco finalmente, devolve para a Polícia Federal em São Paulo e ele vira e fala assim, sim, eu que matei o Glauco. E aí, aqui vem a tristeza máxima da situação, que é o seguinte, o cara, ele confessa, e aí até o que o Dr. Guido Paloma sempre me explica, o esquizofrênico, ele não é burro, ele planeja, o surto, ele não é ausente de raciocínio, ele está totalmente coeso dentro da sua normalidade interna louca, não é na nossa, ele tem a motivação que é o negócio de Jesus. Ele tem a certeza de que conversa com Deus e que o irmão é Jesus. Ele tem as suas lógicas internas e por isso que ele planeja, por isso que ele sabe fugir, por isso que ele sabe roubar, por isso que ele sabe dirigir. A loucura não é a ausência total da lógica. Aliás, é com muita lógica que a loucura age em torno dessa... Porque quanto mais ainda. Então, as pessoas acham, imagina... Bom, o fato é o seguinte, ele vai... Não, nem vai para julgamento, porque ele imediatamente é considerado mesmo esquizofrênico, paranoide, e ele vai para uma instituição, para o manicômio judiciário em Goiânia, porque a família dele é de Goiânia, já estava lá. Por isso que ele não fica em São Paulo. Em Goiânia, ele fica dentro desse manicômio judiciário. Eu quero pegar, eu tenho certeza que eu estou certo na minha memória, mas é tão absurdo, porque vamos lembrar que ele morreu em 2010. Ele foi solto em 2013. Eu lembro que foi muito discutido à época, principalmente por tudo que vai acontecer depois, e o que se coloca é que quem liberou com base na legalidade. Os médicos é que não deveriam ter dado laudo de que ele estava super bem já. E ele já nem... Ele sai do manicômio judiciário e ele já apronta em 2014. Em 2014, ele já consegue fazer outras coisas horrorosas. O que ele consegue fazer? Ele vai roubar um garoto em Goiânia. Peguei até o nome dele, é a terceira vítima dele fatal.
né? Porque eu já tenho muitas outras. Porque, ó, vamos lembrar os crimes dele. Rapidinho. Mata o Glauco, mata o Raoni, machuca a esposa do Glauco, rende a filha do Glauco, rende o amigo, sequestra, leva pra não sei o quê. Não respeita a polícia, será que tem que parar, isso é um crime, se não me engano. Fura bloqueio, deve ser outro crime. Atira em policial, quase mata um, que um levou uma balada nele. Então ele já tinha uns 8, 9 crimes aqui. Aí ele, solto em 2013, ele em setembro de 2014, em agosto de 2014, no dia 28 de agosto, ele entra num lugar que tem as imagens de segurança e tem um agente penitenciário ali. E ele vai dar uma voz de assalto. Esse agente vai em cima do Cadu e entra em confronto com ele. O Cadu mata esse agente penitenciário, que é o Marcos Abadia. Marcos Abadia. No dia 28 ele mata e foge. No dia 31, ele vai roubar um carro de um estudante, que é o Matheus Moraes, de 20 e poucos anos. O agente prisional tinha, acho que, sei lá, uns 40 e pouco. Esse estudante de 20 e poucos anos que está no carro dele, nem sei como é que foi esse assalto, se ele simplesmente mata esse garoto, pega o carro e foge. Ele foi depois, por conta desses 2 crimes, quando ele foi preso, ele foi condenado a mais de 60 anos de cadeia. Na cadeia ele estava, claro, sem tratamento, sem esquizofrênia. Se ele estava em surto ou não, na morte desses 2, eu não sei porque não foi colocado lugar nenhum disso. Eu perguntaria, se eu fosse entrevistar hoje um psiquiatra forense, se uma pessoa que fez o que ele fez antes, ele não estaria em surto também de novo. Mas isso daí teria que ter sido analisado na época. O fato é que ele foi para a cadeia comum. Na cadeia comum, em 2016, ele entra em briga com um outro detento. E esse detento mata o Cadu. É a loucura que mata, o que mata é a loucura. É uma questão de... Ele teria mesmo seus dias contados. Ele estava sempre em confronto com a morte, sempre em busca de conseguir passar por mais essa. Se ele tivesse ficado no manicômio judiciário, a vida não tem realidade paralela, mas hoje talvez ele estivesse saindo, porque não tem mais como ter manicômio judiciário. Não é? Hoje, em 2024, gravando aqui, você pode estar assistindo desde daqui em 2090, saiba que nós paramos de ter manicômio judiciário no Brasil em 2022, 2023. Então, assim, ele estaria sendo solto de qualquer maneira agora. Então, a gente não sabe o que poderia vir a acontecer ou não, porque não tem. A vida é um plano de sequência sem cortes. E ele termina com essa trágica forma de ser em 2016. Ele deve ter morrido ali com uns 30 e poucos anos. Que se ele tinha 25 em 2010, vai para 31, 32 anos. Estava, como diz a Rosângela Monteiro, na maturidade criminal e criminosa. Se uma pessoa tratada pode não mais... Eu já fiz a pergunta várias vezes, inclusive do Dr. Guido Palomba, vou usar as aspas dele. Ele sempre me fala assim, depois que passa a cancela, não volta mais. Então... Fato é que 2 pessoas morreram depois da morte do Glauco e do filho dele. Essas 2 pessoas não precisavam ter morrido. Mas, infelizmente, também são as vítimas desse... Foi embora, né? Já foi. Foi lá. Foi embora, foi... Está sendo cobrado pelos seus. É isso. Espero que vocês tenham gostado da história do Glauco. É uma história que sempre me entristece porque é o tipo Tem crimes que você olha e fala assim, vão acontecer, nada vai impedir. Esse é um caso que, assim, é o acaso que foi jogando as pessoas erradas, o tempo não atrasou o filho. Porque talvez se o Glauco tivesse ido com o Cadu até a casa dele, lá, chamava a polícia, entrava em negociação e saía. Não faço ideia, não conseguimos redesenhar a história já contada e já vivida, mas a gente sempre fica na esperança de que num metaverso qualquer o Glauco esteja com a sua família até hoje. Fica aqui também o convite, se a esposa ou alguns dos filhos do Glauco quiserem dar entrevista, está aqui, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, assim como das outras 2 vítimas do Cadu, lá em Goiânia também. E Brasil, mundo, chora pela ausência do talento desse homem. É isso, a gente se vê daqui a pouco, espero que vocês tenham curtido. Me botem outros casos aqui, tá bom? Para a gente fazendo, e até já.